Olá, eu sou Érica Tomás, professora da Universidade Federal do Maranhão, e hoje vamos conversar sobre vieses de seleção e vieses de confundimento nas pesquisas epidemiológicas. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Muito bem, os objetivos de aprendizagem desta aula são compreender os conceitos de viés de seleção e confundimento, discutir os tipos de viés de seleção em estudos epidemiológicos, tentando identificar as causas e as estratégias de controle desses erros, compreender as propriedades de um fator de confundimento e as técnicas, tanto no desenho quanto na análise, para tentar controlar essa confusão e, com isso, estimular o pensamento crítico científico de todos. Bom, vocês se recordam que lá na primeira parte dessa aula, quando nós conversamos sobre vieses de aferição, eu apresentei para vocês esse slide com alguns dos principais tipos de erro em pesquisa científica, né, nas pesquisas epidemiológicas. E a gente, então, classificou em duas grandes categorias esses erros. Os erros do tipo aleatório, que são da estatística, né, que são erros randômicos, e os principais deles, o erro amostral, o erro tipo 1 ou alfa e o erro tipo 2 ou beta, mas os erros classificados como erros sistemáticos, conhecidos como vieses. E na aula passada nós estudamos o viés de aferição. Hoje nós vamos conversar sobre viés de seleção e viés de confundimento. Viés de seleção, o que é isso, né? É considerado todo erro, né, tendencioso, não intencional, que um pesquisador insere na sua pesquisa pela forma como ele seleciona os sujeitos que vão participar do seu trabalho, tá? Então, o viés de seleção não tem a ver com a quantidade, não necessariamente tem a ver com o tamanho da amostra, mas tem a ver com o modo como a amostra é selecionada. Então, um conceito para viés de seleção seria a diferença sistemática entre os grupos causada pela forma de escolha ou pelas perdas de segmento. Então, eu estou dizendo a vocês que a gente pode inserir viés de seleção no nosso trabalho, ou pela maneira como nós selecionamos as pessoas para o nosso estudo, o que pode diferença né, entre os grupos, né, se eu tenho um estudo de coorte em que eu vou comparar, então, eu vou começar o meu trabalho identificando um grupo de expostos e um grupo de não expostos, a forma como eu monto esses dois grupos, né, a forma como eu escolho a amostra para esses dois grupos, pode fazer com que esses dois grupos sejam não comparáveis, sejam completamente diferentes uns dos outros, um do outro, né? E, portanto, o efeito de alguma outra variável, né, o efeito da minha exposição sobre o desfecho que eu estou estudando, pode ser calculado, mal estimado, por conta de diferenças entre os grupos formados, tá? Porque eu selecionei de uma forma inadequada. Ou porque eu até selecionei de forma correta, mas ao longo da minha pesquisa, eu tive muitas perdas em um grupo, especificamente em uma determinada, pessoas de uma determinada característica. Né? Então, isso pode também causar um desbalanceio entre os grupos, o que pode gerar um viés de seleção. Ok?
Esse slide sintetiza os principais tipos de viés de seleção, que eu vou tentar explicar um pouquinho aqui para vocês. Então, o viés do voluntariado é aquele erro, né, causado no nosso trabalho porque as pessoas se autosselecionaram para fazer parte da pesquisa. E essas pessoas quando há uma autosseleção, ou os indivíduos são voluntários para a pesquisa, tende a haver pode acontecer de essas pessoas que se selecionaram para fazer parte da pesquisa, sejam, por exemplo, as pessoas mais expostas a um determinado fator, ou os casos mais graves de uma determinada doença. Então, de repente, se eu estiver estudando, por exemplo, o efeito de um tratamento, e foram selecionados para minha pesquisa as pessoas mais doentes, as pessoas mais graves, aquelas pessoas que já tentaram várias outras intervenções e nada funcionou, pode ser que no meu estudo o tratamento que eu estou estudando não vá ser tão efetivo, porque eu selecionei, né, para o meu trabalho, pessoas mais graves ou menos sadias, né? Então, esse tipo de viés é causado pela autosseleção, o que causa também uma não representatividade, né, e um desbalanceio é, da amostra do meu trabalho em relação à população de onde ela veio. O viés de afiliação é também chamado de efeito do trabalhador sadio. É um tipo de viés muito comum nos estudos de epidemiologia ocupacional, tá? Então, o que significa isso? Quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, numa empresa, ou um trabalho com uma pesquisa com trabalhadores, né, é necessário levar em conta que para alguns desses trabalhadores, o fato deles terem sido admitidos, já implica que eles são mais saudáveis do que a população geral. Porque para muitos empregos, você faz um exame admissional, né, os exames de saúde admissionais. E para alguns empregos, se você tem algum problema de saúde, você não assume aquele emprego. Então, isso faz com que as pessoas selecionadas para o trabalho sejam pessoas mais sadias, né? E isso vai fazer com que os resultados do teu estudo, né, por exemplo, se você está estudando o efeito do tabagismo na causação de algum problema de saúde, então, e você escolhe essas pessoas que são mais saudáveis, pode ser que você não encontre uma associação tão forte, né, porque você selecionou para o teu trabalho pessoas muito mais saudáveis, e que, portanto, têm uma capacidade de resiliência e uma capacidade de resposta mais adequada, ao contrário do que você encontraria se você tivesse estudado a população como um todo, né, incluindo saudáveis e pessoas não tão saudáveis assim. Então, o efeito do trabalhador sadio é importante quando se vai utilizar amostras de trabalhadores. O viés de prevalência, ou viés de sobrevivência seletiva, é aquele tipo de viés de seleção que você comete quando você vai fazer um estudo transversal ou um estudo caso-controle, né, de casos prevalentes. Vou dar um exemplo. Você quer saber da associação entre o que, meu Deus? Entre fumo e câncer de boca. E aí, você vai fazer um estudo de caso-controle, mas de casos prevalentes, de pessoas vivas, né, naquele momento, tá? Dos casos prevalentes naquele momento no tempo. Porque você pretende entrevistar essas pessoas, tá? E aí, o que acontece? Os casos que foram mais graves, né, os casos em que
a doença aconteceu de uma forma mais fulminante, nesses casos já pode ter acontecido óbito. Então, você não vai incluir essas pessoas no teu trabalho, porque você está trabalhando com casos prevalentes, ao invés de trabalhar com casos incidentes durante um determinado período. Então, esse tipo de viés tende a reduzir a estimativa de associação, ok? O viés por amostragem de conveniência, por exemplo, quando você quer saber da relação entre dois eventos e você escolhe a população de um lugar que é mais, que você tem mais acesso, um lugar que é mais fácil para você de chegar, de acessar as informações, por exemplo, é próximo do teu trabalho, é próximo da tua residência, administrado por uma pessoa que você conhece, tá? Então, a forma como você seleciona essas pessoas pode, de alguma forma, inserir algum tipo de viés, porque você não está selecionando de uma forma que, de algum jeito, garanta ou facilite a representatividade, né, da tua amostra em relação ao universo. Então, essa amostra que você selecionou pode ser uma amostra enviesada. Então, por exemplo, se você quer saber se a água está contaminada por algum produto, e se essa contaminação tem relação com algum desfecho de interesse para você. E aí você seleciona um rio que é mais poluído, né? Isso pode te causar um viés. Ou se você você quer saber da relação entre fumar e a ocorrência de estresse, por exemplo, né? E você seleciona a tua amostra por meio dos cadastros de quem tem telefone, né? E você faz um inquérito telefônico, você provavelmente vai fazer uma seleção das pessoas que são de maior nível socioeconômico, né? Porque os telefones, hoje em dia, essa questão de quem tem telefone já é bem mais diferente, né? Hoje em dia quase ninguém tem mais fixo e praticamente todo mundo tem um telefone celular. Mas então, se você faz por meio de um inquérito de telefone fixo, pode causar um tipo de seleção enviesada aí na tua amostra. Se você também usa no teu estudo dados de rotina por demanda de serviço, né? Se a pessoa, você inclui no teu trabalho as pessoas que chegaram aos serviços e você está estudando, por exemplo, o acesso. Então, a tua amostra será enviesada porque quem chega ao serviço não necessariamente, quando você estuda quem chega ao serviço, não necessariamente você vai conseguir analisar acesso, né? Muitas das pessoas que precisaram do serviço podem não ter conseguido acessar. O acesso aos serviços de saúde, ele é facilitado às pessoas de maior classe econômica. Então, esse tipo de seleção pode também causar um viés. Viés de diagnóstico. Também as pessoas que conseguem, às vezes, as pessoas que conseguem acessar um serviço hospitalar são aquelas que tiveram um diagnóstico prévio de uma exposição, né? Ou de um determinado desfecho. Então, isso pode causar também um problema na seleção das pessoas que vão para o teu estudo, tá? O viés por incompletude de cadastro do universo amostral. Se você, por exemplo, lembram da aula anterior, quando a gente falou em população de referência, população do estudo ou amostra, a população de referência, a população de base, né, a população alvo e a população externa, às vezes a população de referência, né, ela não está, ou a população do teu universo amostral, de onde você vai
onde tem um cadastro, né, a população que está cadastrada, e é a partir daquela população cadastrada que você vai fazer o sorteio da tua amostra. Porém, às vezes, o cadastro dessa população é muito incompleto, é muito diferente da população total, né, ou seja, da tua população alvo. E dessa forma, você não garante a todos a possibilidade de ser selecionada para o teu trabalho. E pode ser que esse cadastro ele esteja enviesado, ele não tenha, por exemplo, exatamente o grupo de pessoas mais pobres ou o grupo de pessoas mais desfavorecidas, né? Então, isso pode causar também um viés no resultado do teu trabalho. E, por fim, um dos outros tipos de viés de seleção é o viés causado por perda seletiva de segmento, o que é muito comum e é um dos principais problemas dos estudos de coorte. Tá? Às vezes, em um trabalho de coorte, que você começa com 5.000 sujeitos e a tua coorte, ela tem um tempo longo, né, de duração, você vai acompanhar esses sujeitos por um período longo, acontece que alguns deles se mudam de endereço, alguns deles morrem, alguns deles trocam de telefone e você não consegue encontrá-los, alguns deles desistem de participar do teu trabalho. Então, se essa perda, ela for relativamente balanceada em relação às características da população do teu trabalho, menos mal. Porém, se essa perda de segmento ela for maior em um grupo do que em outro, isso pode causar um desbalanceio nos grupos do teu estudo, né? Os grupos exposto não exposto, os grupos de doente não doente, e causar uma distorção na medida de associação que você estiver estudando, ou nas estimativas de prevalência, de incidência, de mortalidade, etc. Ok? Então, esses daqui são alguns dos principais tipos de viés de seleção. E quais são as causas desses vieses de seleção? Eu posso dizer para vocês que as principais causas são a maneira como você selecionou as pessoas, né? E aí a forma, o que está muito relacionado com a forma de admissão, né? Então, se você seleciona de uma forma não aleatória, isso insere maior probabilidade de viés de seleção. Então, o ideal para reduzir viés de seleção é que você faça uma seleção por sorteio das pessoas, né? Que você tenha uma boa fonte de cadastro, uma boa lista de cadastro dos indivíduos elegíveis, e aí esses indivíduos podem ser tanto pessoas como podem ser escolas, municípios, creches, bairros, setores censitários, enfim. Depende da técnica da tua amostra, né, do teu desenho amostral, e depende, claro, da tua pergunta de investigação. Então, a maneira como você vai selecionar, preferencialmente de forma aleatória. Quando eu digo aleatória, significa por meio de sorteio. A forma de admissão. Então, se você seleciona por autoseleção, se você admite por autoseleção, a possibilidade de viés de voluntariado. Se você admite essas pessoas no teu estudo porque elas estão afiliadas a uma determinada instituição, determinado órgão, né, então se pode inserir um viés de afiliação. Ou se você seleciona por meio de casos que existem hoje, né, os tais casos prevalentes, então você também pode inserir o que a gente chamou no slide anterior de viés de prevalência. Uma outra grande causa de viés de seleção são as perdas do segmento do teu trabalho, né? Ou mesmo em trabalhos que não são de segmento, trabalhos que são transversais, mas você abordou a pessoa e a pessoa recusou. Então, a gente pode também falar que as recusas em participar do teu estudo são perdas, né? Então, se as recusas
ou as perdas forem desproporcionais entre os grupos, isso pode causar um grande problema no teu estudo. Então, é importante registrar essas perdas, tanto por recusa, quanto por perda de segmento. A não resposta. Então, isso é uma coisa interessante, que eu até cheguei a mencionar, a comentar com vocês na semana passada, né? Quando você tem um questionário e você, então, faz entrevista das pessoas, ou não faz entrevista das pessoas, você entrega esse questionário e a pessoa faz o questionário ele vai ser auto-aplicado, né? A pessoa lê e responde sozinha. Então, cada uma dessas duas técnicas tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, quando você aplica o questionário por meio de entrevista, você pode reduzir viés de seleção, porque você reduz a possibilidade de ter alguma questão que não vá ser respondida. Quando você pergunta ao sujeito, você faz a entrevista, é mais fácil de que não aconteça, por exemplo, de pular alguma pergunta, ou da pessoa não querer responder aquilo e aí ela simplesmente não responde e pula para a próxima, né? Então, quando você faz a entrevista, né, responde o questionário por meio de entrevista, reduz viés de seleção, porque reduz não resposta. Porém, pode aumentar viés de aferição, porque a pessoa pode se sentir inibida porque ela está respondendo para você, na sua presença, e ela pode, então, cometer viés de prevaricação, ou aquele viés de ruminação, né, enfim. É aquilo, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Você vai, então, escolher qual dos dois erros, né, são potencialmente menos lesivos, levando em conta o teu objeto, levando em conta as variáveis do teu trabalho, levando em conta as possibilidades que você tem para metodológicas, né? Por outro lado, se você deixa a pessoa responder sozinha, né, ela faz a autoaplicação do questionário, é mais comum, né, existe uma maior chance de que essa pessoa não responda a algumas perguntas que ela não queira responder, ela deixa em branco. E aí, quando deixa em branco a pergunta, né, quando ela não responde a pergunta, na hora da análise, a maioria dos softwares vai excluir aquele indivíduo da tua análise, se estiver faltando resposta para uma das variáveis inseridas no teu modelo estatístico. Então, isso é uma das causas de viés de seleção. Portanto, viés de seleção acontece quando ocorrem diferenças sistemáticas nas características dos indivíduos, tornando os grupos não comparáveis, né? Como a gente pode controlar esse tipo de viés de seleção? A gente pode controlar tanto no desenho, no planejamento do trabalho, quando você está fazendo a delimitação do teu estudo, como também você pode controlar ou tentar reduzir ou minimamente tentar estimar o tamanho do problema, né? Você pode fazer isso no momento das análises do teu estudo. Então, como eu consigo controlar o viés de seleção no desenho do estudo? Quando eu planejo um bom trabalho, fazendo, por exemplo, buscando, por exemplo, listas, cadastros, os mais completos possíveis da minha população de referência, da minha população né, alvo e da população que eu vou poder sortear. E para que eu possa, então, né, permitir que todas as pessoas tenham alguma probabilidade de serem selecionadas para o meu estudo. Mas também eu preciso de listas completas e eu preciso de um cadastro muito bem feito no momento em que eu estiver coletando dado das pessoas, né? E em alguns trabalhos a gente coleta informação, por exemplo, do telefone da pessoa, do telefone da mãe, do pai, do vizinho,
de um parente, do endereço da pessoa, mas também do endereço da mãe, do pai, de um vizinho, de um parente, para que a gente, se for, então, acompanhar essas pessoas, para que a gente possa, em caso de a pessoa mudar de telefone, de mudar de endereço, a gente consiga entrar em contato com o vizinho, com o parente, com um amigo, e tentar buscar a informação do novo paradeiro desse indivíduo, para que a gente possa, então, acompanhá-lo e mantê-lo no nosso segmento. Então, isso vai evitar tanto problemas na seleção, né, quanto problemas com a perda de segmento. Já falei para vocês que as diferenças entre fazer entrevista, né, ou fazer um questionário auto-aplicado, que se a gente faz a entrevista, a gente reduz a possibilidade de viés de seleção. E programar, né, se você vai, por exemplo, fazer um questionário auto-aplicado, esse questionário ele pode ser programado para não permitir que o indivíduo passe adiante, né, quem está respondendo ao questionário, não vai conseguir passar adiante no questionário se ele não responder alguma coisa para aquela pergunta, né? Então, esses cuidados com a programação do instrumento, né, podem facilitar, podem ajudar a reduzir viés de seleção. Mas aí, esse tipo de cuidado, por exemplo, só é possível se o teu questionário for digital, né, se ele for um questionário que esteja num tablet, que esteja num aplicativo, porque se for aplicado em forma de papel, não vai ser possível esse tipo de controle, esse tipo de ajuste. E eu posso controlar viés de seleção se eu fizer um bom desenho amostral, né? Na disciplina, no programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Federal do Maranhão, nós temos uma disciplina específica sobre amostragem. E nessa disciplina a gente conversa sobre um pouco sobre amostragem não probabilística, especialmente sobre a amostragem probabilística, né, quais são os diferentes desenhos de amostragem probabilística, vantagens e desvantagens de cada uma delas, e que algumas desses desenhos amostrais, eles são utilizados de forma combinada, gerando o que a gente chama de uma amostra complexa. E esse tipo de amostra, tanto a amostra por um único tipo de desenho, mas que não seja, né, a amostragem aleatória casual simples, quanto a amostragem por desenho, uma amostragem complexa, elas precisam ser consideradas nas análises do teu trabalho. Então, às vezes, isso não é levado em consideração nas análises, né? E, às vezes, não são coletadas informações suficientes durante a execução do estudo, o que não vai te permitir, no futuro, levar em conta as diferentes probabilidades de seleção do sujeito, as variâncias desiguais, a depender do desenho que você utilizou na escolha das pessoas para a amostra do teu estudo. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E eu posso também tentar ajustar, né, esses vieses de seleção lá na minha fase de análise. Como? Utilizando algumas técnicas. Por exemplo, se você teve perda de segmento, você pode fazer uma programação computacional que vai imputar, que vai inserir um valor para aquela resposta que está faltante. Então, a imputação, ela é mais ou menos o seguinte: você não tem a informação sobre uma determinada característica, uma determinada variável para um grupo de pessoas, mas você pode dizer para o computador calcular qual seria a resposta mais provável para aquele grupo de indivíduos, levando em conta as respostas dadas pelos outros sujeitos que estão na tua amostra.
Então, se todo mundo que é pobre, mulher, preta, que mora no interior, que está desempregada, responde tem um determinado padrão de resposta para uma variável, o computador, então, vai compreender esse padrão, né, vai encontrar esse padrão e vai inserir no lugar que está sem resposta, a resposta mais provável que teria sido dada, né? Dessa forma, você evita perder aquele indivíduo, mas você precisa fazer uma imputação muito bem pensada, muito bem planejada, e o ideal é que você não faça imputação se a proporção de perdas for muito grande dentro da tua amostra, né? Porque você pode imputar um valor falso, um valor errado. E aí, novamente, se você não imputa, você incorre na possibilidade de viés de seleção. E se você imputa o dado de forma inadequada, você tem grande chance de cometer viés de aferição. Cometer um erro, né, por conta de viés de aferição. Outra técnica que pode ser utilizada não para controlar o viés de seleção, mas para estimar qual a gravidade do viés, qual a direção do viés, é a análise de sensibilidade, em que você faz uma análise de diferentes cenários, né? Você tira os sujeitos que estão sem informação, calcula a medida de associação. Daí você faz a imputação de uma forma, calcula a medida de associação. Você faz a imputação de uma outra forma, calcula a medida de associação. Ou você faz a estimativa da associação utilizando diferentes cenários e torce para que nos diferentes cenários a tua medida de associação seja bem parecida uma com a outra. E se for muito diferente uma da outra, você pode pensar para qual direção, né, a tua medida de associação está sendo enviesada. Então, é uma técnica que pode ser utilizada, tá? Então, existem várias outras possibilidades de análise, na análise, não várias, mas algumas outras possibilidades de tentar corrigir ou de tentar medir o tamanho do problema de viés de seleção, mas são análises mais complexas e que fogem do escopo dessa primeira, do nosso curso. Muito bem, já falamos então até agora, na aula anterior, dos erros randômicos, dos erros sistemáticos do tipo viés de aferição, e agora falamos também um pouco sobre viés de seleção, né? E vamos passar para a segunda etapa da aula, que seria a discussão do que é viés de confundimento, tá? Como o próprio nome já diz, viés de confundimento é aquele problema, aquele erro que você pode inserir no teu estudo por conta de uma confusão nos efeitos que estão sendo estudados, uma confusão dos efeitos. Quando o efeito aparente da exposição que você está testando, ele é distorcido por causa do efeito de outros fatores, outras variáveis externas a essa associação que você está estudando e que não estão sendo consideradas no teu estudo. Vou dar um exemplo. Digamos que você tenha percebido, né, que eu gosto muito de dar esse exemplo porque eu acho que ele é bem simples, bem didático. Você tenha percebido que quem anda com isqueiro no bolso ou caixa de fósforo no bolso tem mais probabilidade de desenvolver câncer de pulmão. E aí nossa, então andar com isqueiro no bolso ou caixa de fósforo no bolso você suspeita de uma associação causal, né, entre essa exposição e o câncer de pulmão. E aí você até
pensa em uma hipótese, pode ser que o isqueiro esteja liberando o gás, né, alguma substância química ou o fósforo, né, em contato com a temperatura, com o meio ambiente, pode ser que esteja liberando algum produto e a pessoa está respirando aquilo, e, portanto, durante anos e anos e anos de exposição, levou ao aumento da chance de desenvolver câncer de pulmão, né? Porém, quando você fez esse estudo, se você não coletar informação para outras variáveis que são também fatores de risco para a ocorrência de câncer de pulmão, outras variáveis que estejam ao mesmo tempo associadas também com a exposição que você está estudando, né, e que não estejam no caminho causal dessa hipótese que você pensou, né, se você não leva em conta essas outras variáveis na tua análise, ajustando a tua medida de associação para essas outras variáveis, você pode chegar a uma associação não causal, a uma associação espúria, tá? E aí, nesse exemplo que eu dei, não é andar com a caixa de fósforo no bolso ou andar com o isqueiro no bolso, mas sim o fumo, né? Porque o fumo poderia ser considerada, nesse exemplo, uma variável de confundimento, porque ela preenche os critérios para ser uma variável de confundimento, que seriam esses três que eu mencionei agora há pouco, que eu vou repetir mais adiante. Então, nesse exemplo que eu dei, a associação, ela está sendo superestimada entre andar com caixa de fósforo no bolso e desenvolver câncer de pulmão, porque ela não está sendo ajustada para o verdadeiro fator de risco para o desfecho, no caso, o fumo. Então, se você não coleta informação sobre fumo na tua pesquisa, e se você não considera essa variável na tua análise, você incorre no risco de chegar a uma estimativa enviesada por questões de confundimento, tá? Então, está havendo aí uma confusão de efeitos. A tua medida de associação, ela está sendo distorcida pela ausência de outras variáveis que não estão sendo consideradas no teu modelo matemático. Então, viés de confundimento é um erro devido a uma diferença na distribuição das variáveis, né, dos fatores de risco, entre dois grupos. Então, percebam que tem uma certa semelhança, né, com o conceito de viés de seleção. Porque o viés de seleção, ele pode ser uma fonte de confundimento para o estudo. Então, a variável de confundimento, se ela estiver desigualmente distribuída entre os grupos comparados, ela, portanto, poderá causar um problema na estimativa de associação. Então, o confundimento ele está presente quando a estimativa não ajustada do risco, ou da chance, ou da prevalência, né? A estimativa não ajustada da razão de prevalência, ela difere da estimativa ajustada. Quando eu falo em não ajustada e ajustada, isso pode ser complexo ainda para vocês, né? Mas eu vou tentar explicar. Se eu quero saber, nesse exemplo que eu dei agora há pouco, da associação entre andar com a caixa de fósforo no bolso e desenvolver câncer de pulmão, se eu vou fazer um trabalho e eu só coleto informação sobre essas duas variáveis, anda ou não anda com caixa de fósforo no bolso, tem ou não tem câncer de pulmão. E eu, então, na minha análise, considero uma análise que a gente chama de univariável. Uma análise em que eu estou estudando apenas o desfecho, câncer de pulmão, com uma única variável de exposição, andar com caixa de fósforo no bolso. Então, eu meço a associação entre essas duas variáveis, eu chamo isso de uma medida de associação ou de uma análise não ajustada, que também é chamada de análise bruta. São sinônimos. Nesse caso, eu não consigo excluir, ajustar, controlar
essa medida de associação entre essas duas variáveis para o efeito das outras coisas. Porque eu só estou considerando na minha associação uma única variável de exposição. Ok? Então, isso é uma análise não ajustada. Por outro lado, se eu coleto a informação para várias variáveis, né, para todos os possíveis fatores de risco para o meu desfecho, durante a minha pesquisa, e na minha análise eu coloco não apenas o desfecho, desenvolver câncer de pulmão, e uma variável de explicação, né, uma possível variável de explicação, que seria andar com caixa de fósforo no bolso. Mas eu coloco outras variáveis nesse meu modelo matemático. Se fuma ou não fuma, que é outro fator de risco para o câncer de pulmão. Se bebe ou não bebe, que também é um fator de risco para cânceres de um modo geral, né? As questões de nutrição, né, que vão impactar por exemplo, na resposta, na capacidade imunológica da pessoa, na capacidade de resposta, né, desse sujeito. Se eu coloco informações sobre variáveis, condições socioeconômicas e outras variáveis todas. Então, se eu ponho na minha análise o meu desfecho de interesse, mas também a variável explicativa principal que eu estou estudando e outras possíveis variáveis de confundimento, então eu chamo isso de análise ajustada, ok? Então, para controlar o viés de confundimento, eu preciso levar em conta as várias potenciais variáveis de confusão no meu trabalho. Eu preciso de silêncio. Eu preciso de silêncio. Bom, que consequências a minha variável, que consequências os fatores de confundimento podem causar nas minhas medidas de associação? Elas podem alterar a minha estimativa de risco, tanto subestimando quanto superestimando as minhas medidas de associação. Né? Quando eu falo subestimar ou superestimar a medida de associação, eu estou me referindo, por exemplo, lembram que na aula anterior eu falei que a medida de associação igual a 1 significa que não tem associação. Mas, se eu me afasto muito do 1, né, e na verdade, o verdadeiro valor era próximo de 1, então eu estou superestimando a minha medida de associação. Se, por outro lado, o verdadeiro valor for algo muito diferente de 1, e no meu estudo eu encontro algo muito perto de 1, tá? Então eu estou cometendo um erro aí, um viés, subestimando a minha medida de associação. Às vezes, tanto o viés de seleção, quanto o viés de aferição, quanto o viés de confundimento, eles são tão importantes, tão graves, que eles, inclusive, invertem a direção da associação. O que significa isso? Eu também já comentei com vocês que as associações, elas podem ser tanto de risco quanto de proteção, né? Ou seja, quando eu tenho uma medida de associação que ela é maior do que 1, eu digo que a exposição que eu estou estudando é um potencial fator de risco para a ocorrência do desfecho. Por outro lado, se a minha medida de associação ela é menor do que 1, eu potencialmente tenho uma variável de exposição que é um fator de proteção para a ocorrência daquele desfecho. E aí, digamos que no meu estudo, eu encontrei uma medida de associação muito alta, de 5, por exemplo. Um risco relativo igual a 5. Mas o verdadeiro valor deveria ser um valor menor do que 1, 0,03. E eu, então, cometi um viés, um erro tão importante, tão grave, que eu, ao invés de encontrar que aquela variável de exposição é protetora, eu encontrei que ela é uma variável de risco.
tá? Então, nesse exemplo, eu inverti a direção da associação. Ao invés de ser uma associação negativa, ou seja, aumenta um, reduz o outro, se eu aumento a exposição, eu reduzo o desfecho, portanto, uma associação negativa, portanto, uma associação de proteção, ao invés de encontrar isso, o meu estudo foi tão mal feito que eu encontrei uma associação positiva, ou seja, uma associação de risco. O aumento da exposição está aumentando também a ocorrência do desfecho. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, em que de um confundimento que a gente chama de confundimento simples, ou seja, univariável. Eu tenho aqui uma exposição, beber café, e eu quero saber se beber café interfere na ocorrência de doenças coronarianas. E eu, então, se eu coleto apenas a informação sobre o consumo de café e a ocorrência da doença, sem levar em conta outros potenciais fatores de risco, eu posso cometer erros, né? Por outro lado, por exemplo, um potencial fator de confusão aqui seria o fumo, né? Fumar, ele é um fator de risco para a doença coronariana, ele está também associado com o consumo de café, e ele não está no caminho causal explicativo da associação entre da potencial associação entre beber café e desenvolver coronariopatia. Portanto, ele é uma variável, o fumo é uma variável que precisaria ser considerada nos estudos que querem saber da associação entre fumo e coronariopatia. Quando eu, portanto, insiro o fumo, né, a variável fumo, no meu estudo, na análise do meu estudo, eu isolo qual é o efeito do fumo, né, eu tiro do efeito do café sobre a coronariopatia, eu tiro dessa relação qual é o efeito que se deve ao fumo e não ao café. Eu isolo o efeito do fumo. Portanto, eu consigo calcular aquilo que é efeito apenas do café, e não por conta da associação do café com o fumo, ok? Então, nesse caso aqui, eu estou colocando um exemplo univariável, um exemplo simples de confundimento. Mas na vida real, o confundimento, ele acontece por múltiplas variáveis, né? Então, eu deveria levar em conta não apenas o fumo, mas também outras variáveis que potencialmente são confundidoras. Nesse exemplo aqui, eu quero saber da associação entre poluição atmosférica e bronquite crônica. Então, é sensato eu levar em conta o sexo, a idade da pessoa, a classe econômica ou social da pessoa, o consumo de fumo, para que eu isole deste efeito aqui, né, da poluição atmosférica, o efeito que está sendo estimado, mas que não é de fato por conta da poluição atmosférica, mas é por causa do sexo da pessoa, ou é por causa da idade da pessoa. Então, eu consigo isolar os efeitos de cada uma dessas variáveis, ajustada ou levando em consideração as outras variáveis. Portanto, é importante dizer quais são as propriedades de um fator de confundimento, né? Um fator de confundimento, ele deve ser um fator de risco para a doença que está sendo estudada entre os não expostos, ou seja, um fator de risco externo à associação que está sendo estudada. Ele deve estar associado também com a exposição que está sendo estudada, e ele não deve ser um elo de ligação entre a exposição e a doença. Portanto, não pode ser uma variável de mediação. Se você, por exemplo, tem uma hipótese etiológica e existe uma variável que está no meio desse caminho causal, no meio dessa hipótese etiológica, ela é chamada de variável de mediação. E, portanto, ela não deveria ser ajustada como um confundidor dentro da tua análise. Do contrário, ela vai reduzir a medida de associação do teu estudo, né, de forma inadequada. Um exemplo aqui.
Eu quero saber da associação entre consumo de álcool e desenvolver câncer de pulmão. Então, as pessoas que não consomem álcool, comparadas a consumir álcool raramente, consumir álcool ocasionalmente e consumir álcool diariamente. O que esses números aqui estão me dizendo? Que o efeito de consumir álcool raramente comparado a quem não consome álcool, né, foi o aumento do risco foi de 1%. O risco de 1,01 significa que tem 1% mais risco de desenvolver câncer de pulmão as pessoas que consomem álcool raramente quando comparadas às que não consomem. Por outro lado, o risco de as pessoas que consomem álcool ocasionalmente têm um risco de desenvolver câncer de pulmão 34% maior quando comparadas às que não consomem álcool. E se eu considero o consumo diário de álcool, então as pessoas que estão consumindo álcool diariamente, de acordo com essa análise aqui, elas têm um risco 152% maior de desenvolver câncer de pulmão quando comparadas a quem não consome álcool. Mas vejam que nessa análise, é uma análise que a gente diz bruta. Eu estou considerando apenas o consumo de álcool com o desfecho câncer de pulmão. Eu não estou ajustando essa associação para nenhuma outra variável que é potencialmente um fator de confundimento, ou seja, pode ser um outro fator de risco para o câncer de pulmão, pode estar associado ao consumo de álcool e não estar no caminho causal aí desta associação entre álcool e câncer de pulmão. Qual seria uma potencial variável de confundimento aqui? Certamente o fumo. O fumo é uma variável que deveria ser considerada aqui. Então, se a gente insere o fumo na análise, né, e ajusta a medida de associação entre álcool e câncer de pulmão, ajustada para o fumo, ou seja, considerando o efeito do fumo, isolando o efeito do fumo, os resultados mudam. Então, vejam que o raramente mudou, a medida de associação não ajustada era 1,01, virou 0,86. Ocasionalmente era 1,34, virou 1,04. E diariamente, que antes era um fator que expressava uma associação de risco, agora expressa uma associação de não risco. É claro que só olhar a medida de associação não é suficiente para dizer se isso aqui é fator de risco ou de proteção. É preciso ver também um monte de outras questões, inclusive o valor de P e o intervalo ou o intervalo de confiança desta estimativa, né? Porque aqui, por exemplo, eu poderia pensar que é uma medida de proteção, mas se o valor de P não for significante, se o intervalo de confiança estiver incluindo 1, ela está me dizendo que não tem diferença entre os extratos de consumo de álcool em relação à causação do câncer de pulmão. Tudo bem? Portanto, também para controlar o efeito do confundimento, eu posso utilizar técnicas tanto no desenho do meu estudo, quanto também na análise depois, né? Então, que medidas eu posso adotar para controlar confundimento no desenho do meu estudo? Se eu fizer randomização, que é uma técnica de seleção, né? De seleção, de distribuição da exposição de interesse. Então, se eu faço randomização, eu reduzo o confundimento, tá? Randomização da exposição. Mas vocês sabem que só é possível fazer randomização da exposição em estudos de intervenção, quando, portanto, a intervenção for uma intervenção benéfica. Mas, em estudos observacionais, a intervenção, no caso chamada de exposição, ela
não é randomizada. Portanto, nos estudos observacionais, não é possível a randomização, né? Uma outra técnica que pode ser utilizada para reduzir confundimento, antes de passar para o pareamento, eu queria fazer uma pergunta para vocês e a gente vai discutir isso no nosso encontro presencial. Por que a randomização reduz viés de confundimento? Tá? Por que que ela reduz o viés de confundimento? E por que que ela reduz o viés de seleção? Então, a gente vai discutir isso daqui um pouquinho no nosso encontro presencial. E o pareamento? O que é o pareamento? Né? Em estudos de caso-controle, é muito comum fazer pareamento da amostra. O ideal, né, seria, para fazer um estudo sem confundimento, sem efeito de confundimento, o ideal seria que o indivíduo ele pudesse ser, ao mesmo tempo, exposto, e aí a gente veria qual é a ocorrência do desfecho entre os indivíduos expostos, e esse mesmo indivíduo não exposto, acompanhando essa pessoa para ver o desenvolvimento do desfecho também. Ou seja, se a gente tivesse uma máquina de clones, que a gente passasse o indivíduo por dentro da máquina, e essa máquina produzisse, então, clones desse sujeito, e alguns clones fossem expostos e outros clones não fossem expostos ao que está sendo estudado, aí a gente compararia o grupo de exposto com os clones não expostos. Daí a gente teria dois grupos que são idênticos em tudo, exceto que um está exposto e o outro não está exposto. Daí a gente poderia inferir que se a única diferença entre eles é a exposição, então se esse grupo exposto teve mais doença, eu posso dizer que a ocorrência da doença é devida a essa exposição, porque não tem outras variáveis que difiram entre os grupos que pudessem, portanto, explicar a ocorrência do desfecho. Então, esse seria o ideal, que as pessoas fossem que os grupos fossem idênticos em tudo, exceto na exposição. Portanto, dessa forma, eu poderia dizer que não existe uma distribuição desigual das outras variáveis entre os dois grupos. A distribuição ela está desigual apenas na exposição que eu estou estudando. Mas na vida real isso não acontece, e os grupos eles são diferentes em relação à idade, em relação a sexo, em relação a condições socioeconômicas, em relação à capacidade de resposta a uma agressão, em relação a um monte de outras variáveis. Portanto, a gente coloca essas variáveis no modelo matemático para o computador, então, calcular qual é o efeito da exposição que eu estou estudando, levando em conta todas as outras variáveis que estão desigualmente distribuídas entre esses dois grupos, ok? Mas se eu randomizo, já estou dando a resposta para vocês, né? Se eu randomizo, eu então consigo criar dois grupos que são semelhantes e que, portanto, né, teoricamente, eles iriam ser diferentes apenas na posição que eu estou estudando. Se eu faço pareamento, a mesma coisa. O que é o pareamento? Significa, por exemplo, no estudo de caso-controle, em que eu tenho pessoas com câncer de pele e um grupo de controle seria pessoas sem câncer de pele. E eu, então, quero saber se uma determinada exposição pode ser responsável pelo câncer de pele, né? E eu sei que a cor dessas pessoas, né, se é de cor branca ou preta ou parda, ela é um fator que interfere bastante, é um fator de risco para câncer de pele. Então, para cada pessoa com câncer de pele, se ela é da cor branca, eu vou escolher uma determinada quantidade de controles sem câncer de pele, também da cor branca. Dessa forma, eu crio dois grupos, caso e controle, que são idênticos em relação à cor. Portanto, eu estou eliminando o efeito de confundimento da cor, tá?
E o pareamento, ele pode ser feito para várias características, para várias variáveis, que não apenas a cor, mas eu preciso escolher a característica de pareamento de uma forma bem feita. Eu preciso fazer uma boa seleção, né, uma boa escolha das variáveis de pareamento. Uma outra técnica que eu posso utilizar no desenho do meu estudo para reduzir confundimento é a restrição da minha amostra. Por exemplo, se eu quero estudar a associação entre o consumo de café e a ocorrência de infarto agudo do miocárdio, né? E eu quero eliminar o efeito do fumo, o efeito de confundimento do fumo, então, por exemplo, eu só seleciono pessoas não fumantes para fazer parte do meu estudo. Dessa forma, a variável fumo não varia. Todo mundo é não fumante. Dessa forma, eu elimino o efeito de confundimento do fumo, tá? Ou um outro exemplo, eu quero saber da associação entre estresse e doença periodontal. Mas as outras, que é potencialmente fator de confundimento aqui, outros fatores de risco para a doença periodontal que podem estar associados ao estresse. A gestação, a doença diabetes. Então, nesse caso, eu posso buscar pessoas que sejam não gestantes, não diabéticas, portanto, eu dessa minha associação a possibilidade de confundimento por essas duas variáveis. Outro exemplo, a associação entre doença periodontal e nascimento pré-termo, né? Então, pode ser, isso é inclusive uma associação bastante controversa ainda na literatura, né? Então, pode ser que a criança nasça pré-termo por conta de uma infecção que não seja infecção periodontal. Pode ser que ela nasça pré-termo porque ela tem outras infecções no organismo. Ou porque ela é uma mulher hipertensa, né? E eu, então, posso restringir a minha amostra a mulheres grávidas sem outras infecções e não hipertensas. Então, eu elimino o efeito de confundimento por essas duas variáveis. Essa restrição de categorias, ela tem a vantagem de eliminar o confundimento, mas ela tem a desvantagem de que dificulta a inclusão, a possibilidade de encontrar pessoas com essas características, então isso vai implicar potencialmente uma amostra menor no meu trabalho, eu posso ter problemas para encontrar pessoas que atendam a esses critérios que eu estou fazendo de restrição. E um outro problema é que eu posso reduzir a minha capacidade de generalização dos meus resultados. Eu estou criando artificialmente uma população que não existe, né? É uma população de pessoas não infectadas, é uma população de pessoas não hipertensas, não diabéticas, não gestantes, não fumantes. E quando eu encontro o meu resultado, ele se aplica para essa situação. Mas na vida real, as variáveis, as pessoas, elas são fumantes, elas são diabéticas também, elas são grávidas. E uma variável interage com a outra variável e cria situações que no meu estudo não estarão sendo medidas. Então, a restrição, ela tem esses problemas. Uma outra medida que eu posso adotar para reduzir viés de confundimento é a adoção de um bom grupo de controle. Então, o grupo que vai apresentar os seminários sobre estudos de caso-controle vão entender que nos estudos de caso-controle, o viés de seleção é uma coisa importante, né? E o viés de seleção pode inserir uma população desbalanceada entre grupos que pode causar um confundimento importante nas estimativas de associação. Tá? Então, a escolha de um bom grupo controle, preferencialmente grupos controles comunitários, é uma técnica bem recomendada. Mas eu posso também
fazer o controle de confundimento na análise. Mas para eu conseguir fazer o controle de confundimento na análise, eu preciso ter coletado as informações necessárias durante o meu estudo, né? Então, eu só vou conseguir ajustar as minhas medidas de associação, colocar no meu modelo matemático as outras características daquelas pessoas, se eu tiver coletado essas informações previamente, né? Então, por isso a importância de fazer uma boa revisão da literatura, construir um modelo teórico, fazer um questionário adequado e que contemple as potenciais variáveis de confundimento das associações que você está estudando. E aí a gente selecionou aqui 2 tipos de análise que podem ajudar no controle de confundimento. A análise estratificada e a modelagem multivariável, modelagem estatística multivariável. Eu não vou entrar em grandes detalhes com vocês em relação a essas 2 técnicas, porque é um pouco mais complexo e vocês ainda não tiveram a disciplina de bioestatística, né? Eu vou só mencionar aqui que, por exemplo, a análise estratificada é aquela em que, se o fumo é um potencial confundimento, eu calculo quanto que é a relação entre, a associação entre a exposição que eu estou estudando e o desfecho que eu estou estudando entre quem fuma, calculo essa mesma associação não fuma e calculo essa mesma associação ponderada para as categorias de fumar e não fumar. Então, é uma técnica que calcula as medidas de uma forma ponderada para os vários extratos da variável de confundimento. Aqui, por exemplo, eu tenho a associação entre um determinado tóxico e câncer de pulmão. Então, eu calculo, por exemplo, a incidência de doença entre as pessoas expostas ao uso desse tóxico, né, que seria 27, o número de doentes dividido pela população exposta, que daria esse valor, né, 0,36. Calculo a incidência de doença entre as pessoas não expostas aos tóxicos, ou seja, doentes dividido pelo total de não expostos, 14 dividido por 81, que deu esse valor. Então, o risco relativo aqui seria igual a 2,08. Aqui não está ajustado e eu não fiz análise estratificada. Mas, se eu fizer análise estratificada, por exemplo, considerando que o fumo é um potencial fator de confusão para a associação entre o uso do tóxico e o câncer de pulmão, o que eu faço, então? Eu calculo aqui, eu divido a minha população entre fumantes e não fumantes, né? Então, eu calculo quanto que é a associação entre o tóxico e o câncer de pulmão entre quem não fuma. Deu 1. Quanto que é a associação entre quem fuma? Deu 1,34. E aí eu faço a estimativa chama estimador ponderado de Mantel-Haenszel, que pondera, né, essas medidas de associação entre os 2 grupos e calcula uma medida única, ponderada, para o extrato de não fumar e para o extrato de fumar. Mas não se preocupem, que isso vocês vão aprender melhor ao longo do tempo de vocês no curso, em outras disciplinas. E a modelagem estatística é aquela em que você faz análises de regressão e ajustando, portanto, para múltiplos fatores. A análise estratificada tem a desvantagem de que você não pode considerar múltiplo confundimento, ou seja, incluir na tua análise estratificada muitas variáveis vai complicar muito. Em algumas situações não vai ser possível, por conta do tamanho da amostra. Na modelagem, isso é mais fácil, entre aspas, de fazer, né? Isso tem uma quantidade menor, requer uma quantidade menor de amostra, se comparada à modelagem, à regressão, à análise estratificada.
E aqui eu trouxe alguns tipos de análises de regressão: logística, multinomial, análise de regressão de Poisson, análise de regressão de Cox, análise de regressão linear, análise de regressão binomial. Em outras disciplinas vocês aprenderão, né? A turma de odontologia vai aprender um pouco mais sobre isso lá na disciplina chamada Bioestatística Avançada, e o grupo de alunos do programa de pós-graduação em saúde coletiva vai aprender um pouco mais sobre isso na disciplina de análises de regressão, tá certo? Então, é só para vocês saberem que a modelagem de regressão e a análise estratificada são duas técnicas de análise que conseguem ajustar o efeito do confundimento, ok? Bom, isso aqui não vou entrar em detalhes. E, por fim, aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês novamente, uma medida de associação que não está ajustada, ela é bruta, e quando a gente ajusta, né, para os fatores de confundimento, ela muda. E aqui eu estou apresentando os intervalos de confiança. Então, por exemplo, esse aqui era 11, a associação era 11, significativa porque não está incluindo 1. Quando eu faço o ajuste, ela mudou para 12 e permaneceu significativa. Nesse exemplo aqui, porém, ela era significativa quando bruta e deixou de ser estatisticamente significativa quando a gente calculou a análise ajustada. Aqui, ela não era estatisticamente significativa na medida bruta e ela passou a ser estatisticamente significativa na medida ajustada. Então, vejam que se eu calculo de forma bruta, é um valor e eu concluo uma coisa, e se eu calculo ajustando para os potenciais fatores de confusão, muda o valor, muda a significância estatística, vai mudar o meu resultado, vai mudar a minha conclusão. E quem eu devo considerar? A medida não ajustada ou a medida ajustada? Preferencialmente, a ajustada, quando o modelo, e levando em conta um modelo teórico bem robusto. E para quais variáveis eu vou ajustar a minha medida de associação? Existem critérios estatísticos que eu posso considerar para tomar a decisão de colocar ou não colocar a variável de confundimento no modelo, mas o principal critério que eu devo considerar é o critério teórico, é o que a literatura já consolidou em relação a quais são as variáveis potencialmente associadas ao desfecho que eu estou estudando, né, que estão também relacionadas com a exposição que eu estou estudando e que não estejam no caminho causal. Então, se do ponto de vista teórico, uma variável é potencialmente um confundidor, e quando você faz a análise estatística, ela parece não ser confundidora, você pode tomar e deve tomar a decisão de considerá-la na análise, né? Porque, do ponto de vista teórico, ela é importante. E, por fim, só algumas perguntas para guiar a nossa discussão no encontro presencial. O que são, então, esses vieses de seleção e confundimento? Vamos conversar um pouquinho para saber o que vocês entenderam, né? Por que a gente deve pensar em viés de seleção e confundimento em nossas pesquisas? E quando que a gente deve refletir a respeito desses vieses, né? Viés de seleção se relaciona com viés de confundimento? É possível reduzi-los? É possível controlá-los? É possível eliminá-los? E de que forma a gente pode tentar reduzir esses problemas? Então, alguns questionamentos para nos guiarem lá no nosso momento presencial, né? Eu vou, então, concluir, né, esse vídeo, desejando a todos uma boa semana e nos encontraremos, então, no momento presencial. Bom final de semana a vocês, um abraço.